Fala, Poppers! Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui de novo, eu, Matheus Marques, Camila Machado conosco. E hoje vamos falar sobre ETs. Sim, você sabe o que são ETs, não só aquele bichinho que tem lá no filme ET, mas vamos ampliar aí o assunto. Você acredita em ETs? Você acredita que tem vida em outros planetas? Nos tempos de hoje aí que a gente está tendo muitas citações de OVNIs, o que o Espiritismo fala sobre vida em outros planetas, sobre vida fora da Terra, né? Então vamos lá. Acompanha a vinheta que está começando mais um Espírita Pop. Então, Camila, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aí sobre os extraterrestres. A gente colocou no título, né? Nós somos extraterrestres, né? E aí? Pergunta, né? A pergunta, Será? né? Será que a gente é extraterrestre? Será que existem extraterrestres? E aí? Qual é a sua visão? Não, porque a maioria das pessoas já duvida da existência dos extraterrestres. Agora, pensar que nós podemos ser extraterrestres fica um pouco esquisito. Mas o nome já diz, extraterrestre, ou seja, vem de fora da Terra, de outro planeta. E, pasmem, sim, né? As nossas primeiras existências não foram aqui na Terra. E a gente vai ver isso lá no Livro dos Espíritos. Eu convido vocês depois a lerem, eu vou ler aqui para vocês, a questão 172 do Livro dos Espíritos. Vai estar no item da encarnação nos diferentes mundos. E Kardec fala assim, nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? Nós já sabemos que tivemos várias outras e ainda teremos, né? Será que a gente vai estar sempre aqui nesse planeta? Não. Não todas, mas nos diferentes mundos. A que passamos neste globo não é a primeira, nem a última, e é uma das mais materiais e das mais distanciadas da perfeição. Ou seja, se não é a primeira, a nossa primeira existência enquanto espíritos individualizados ali no mundo primitivo e como neandertais foi em outro planeta e nós viemos de outro planeta. Sim, somos extraterrestres. Exato. Assim, cuidado pra você não dizer assim, por exemplo, eu, Matheus, sou um extraterrestre. Não, eu nasci aqui em Brasília, inclusive, né? Eu moro aqui desde sempre, mas assim, o seu espírito imortal com certeza passou por mais de um planeta. Ele não é necessariamente a primeira encarnação dele aqui nesse na momento Terra. você está, Matheus, você não é Exatamente, Matheus, exatamente. Né? Então, né, já tiramos essa dúvida aí da reta, somos extraterrestres, sim, nós espíritos somos extraterrestres. E que aqui ele também está dizendo que viemos de outros mundos, ou seja, Exatamente. tem vida em outros mundos? No plural ainda, tá? Mundos no plural Exatamente. ainda. Então, existem vida em outros planetas, não exatamente como a gente vê hoje, né? Mas então a gente já colocou aqui duas perguntas, né? Existem vida em outros planetas, né? E se nós viemos de outros planetas também, né? Eu acho muito legal aqui também que Kardec coloca aqui na 176, né? Que daí dá uma visão aí pra galera, né? Ó, os espíritos, depois de terem encarnado em outros mundos, podem encarnar nesses sem jamais terem passado por aqui. Ou seja, tem extraterrestres ainda vindo pra Terra, né? Se encarnando aqui na Terra. E daí ele coloca, né? Sim, como vós em outros mundos, todos os mundos são solidários. O que não fazem num, podem fazer no outro. Isso. Ou seja, assim, tem espíritos que são de outros planetas que vêm para a Terra, por diversos motivos, assim como tem espíritos que são da Terra e são da Terra, entre aspas, né? Estão na Terra e vão para outros planetas. Então, assim, é um intercâmbio intergaláctico aí, né? Sim. E aqui também na 173... ele vai perguntar assim, podemos voltar a ela, ou seja, para a Terra, depois de termos vividos em outros mundos? Ou seja, beleza, saímos daqui, próximas encarnações em outros. Há essa possibilidade de voltar? Ele fala, seguramente, já vivestes em outros mundos e sobre a Terra. Então, não necessariamente, depois que a gente sair daqui, a gente não vai voltar, porque dependendo do que progredir, do estágio evolutivo que a gente tiver, a gente também pode vir pra cá novamente, ou seguir outros rumos. Mas aí a gente vai lá pro Evangelho segundo o Espiritismo, que vai trazer aquela fala de Jesus, há muitas moradas na casa de meu pai, né, Matheus? Sim, não. São várias moradas, são vários tipos de moradas, são vários tipos de vidas que tem diferentes. Então, assim, a gente às vezes esquece, né? Às vezes a gente tá aqui tão focado na nossa vida cotidiana, mas a escala evolutiva é infinita. Então, não necessariamente você às vezes consegue cumprir toda a sua evolução, né? Crescer no infinito num planeta só. Muitas vezes a gente tem que fazer o intercâmbio nas outras moradas que nossos pais têm. Então, Kardec coloca lá na Gênesis, aqui no Livro dos Espíritos também, um pouco, né? Sobre os diferentes planetas, as diferentes categorias de planetas. Não vamos necessariamente entrar super em detalhe aqui nesse episódio, mas caso vocês queiram aí, podem... Peça nos comentários. Peça nos comentários, que a gente pode fazer um a respeito. Mas cada mundo, a gente tem experiências diferentes e
pode ser ofertado diferentes interações, né? Que às vezes a gente na Terra aqui não tem. E quando Jesus coloca, né? Há muitas moradas na casa de meu pai, tanto nesse sentido, a gente pode interpretar nesse sentido, mas também na época ele colocava todo no sentido de nós somos habitantes do universo, né? A casa de meu pai que ele coloca não é a Terra, é o universo inteiro. Então, assim, nós não somos, né, espíritos da Terra, não, nós somos espíritos do universo. A casa do pai é a criação. É a nossa morada, exatamente. Então, é o universo. Exato. Então, a gente tem que... É natural que a gente passe de mundos em mundos pra gente poder compreender um pouco. Até mesmo porque, imagina, você vai conseguir conhecer, ser um ser de extrema inteligência, tanto no sentido, né, intelectual e também de extrema... moral. Exato, competência moral ali. Você vai conseguir fazer tudo isso num planeta só sem ter visto o resto todo da criação? Então, a criação de Deus é que nos dá muito do nosso aprendizado. Então, é natural que a gente vá olhar o resto da criação para a gente poder ter esse crescimento, né? Tipo, quase que essencial, né? Vivenciar novas experiências, né? Não necessariamente a gente vai ter que passar por todos os mundos, porque o negócio é infinito. Mas que a gente vai viver diversas experiências e também fora da Terra, isso é um fato. E que é uma lei de Deus também, né? A lei do progresso. Então, nós progredimos enquanto espíritos e os planetas, que são as nossas moradas, também progridem inevitavelmente. Pode demorar um pouco mais ou um pouco menos de acordo com as nossas atitudes. A gente pode, né? A gente podia estar acelerando esse processo, vamos dizer, até mesmo nessa questão agora da regeneração. Se nós estivéssemos fazendo a nossa parte, a gente teria recolhido aí já os frutos há mais tempo. Sim. Mas isso acontece. Então, chega uma hora que, como vai acontecer, aí vem a hora de dar um... Tchau, queridinho! Eu vou te levar para um outro lugarzinho que você vai adorar, mas aqui não dá mais para você ficar. Por quê? Porque o planeta tem que progredir também. Sim. Chega um ponto onde, né, a gente tem que pensar que também os planetas, eles são... Principalmente a gente, no planeta que a gente está agora, que é um planeta de provas e expiações, né? Migrando aí para a regeneração, é um planeta onde que ele funciona quase como uma escola. Isso. Então, chega um certo ponto que, vamos dizer, a sua escola era só ensino fundamental e ela resolveu dar ensino médio e virar só ensino médio. E se você ainda não chegou no ensino médio, você vai ter que ir para outra escola. Mas, assim, não necessariamente é uma punição, né? Não, vou reprovar, né? Não, é simplesmente uma questão de sintonia. É sintonia, porque a sintonia do planeta não comporta mais espíritos que não estejam vibrando minimamente numa sintonia um pouco mais elevada. Então, quem insiste muito no mal... Sim. E também dá a oportunidade, né, de outras pessoas virem à Terra, né, virem a outros planetas que estão se desenvolvendo e experienciarem outros, né? Se a gente tivesse um número limitado de planetas que só fossem sempre da mesma categoria, não evoluíssem, né? Às vezes acabaria que poderia ficar meio repetitivo, né? Essa questão toda, por mais que o universo seja infinito e tudo, né? Mas é importante a gente, né, aprender a dar essa passagem, né, a seguir para outros rumos. E a gente nunca sabe, né? A gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente sempre pode se aproveitar dessa mudança, né, de ambiente para você crescer até às vezes mais rápido, né, do que você estaria se você permanecesse num estado perpétuo ali, num planeta fixo, onde está sempre vivendo as mesmas experiências. Então, migrar é importante. E vamos trazer, então, para a atualidade, com esses aparecimentos aí de OVNIs, que não é de hoje, né? Que a gente escuta relatos de pessoas que disseram que viram, que garantem, aí tem gente que ri, que ridiculariza, tem outros que acreditam. Muita gente acha que os governos têm informações que eles não compartilham com a população em geral, para não criar pânico, para não criar medo ou qualquer coisa do tipo. As pessoas têm um certo receio de que esses extraterrestres, que nada mais são espíritos, assim como nós, né, habitantes de outros planetas, se as intenções deles são boas ou não. Ou seja, se eles querem vir aqui e destruir o nosso planeta, né? Se existe essa possibilidade. E aí, eu acho que é muito importante a gente ir pela lógica. Se, por exemplo, a gente vê que quando o planeta vai evoluir, se ele chega um momento em que ele não comporta mais determinados espíritos porque eles estão com a moral abalada, e aí eles são, então, convidados a habitarem planetas menos evoluídos, como aconteceu com os exilados de Capela, para ali eles aprenderem um pouco mais sobre o amor e ajudar também na evolução daquele planeta, não faz sentido que planetas super evoluídos comportem espíritos com uma moral capaz de querer ir para outros planetas destruir.
Não faz sentido. Sim, sim. Vai contra a lei de Deus, do progresso. Que progresso é esse que retroagiu? A gente já tem que admitir que, assim, pegando a perspectiva bem cética aqui, só pensando cientificamente, né? É que só para ter um tipo de vida extraterrestre conseguir chegar aqui, vindo de outro planeta, a tecnologia lá é absurda. Lógico, sim, tecnologia vem com o tempo. Então, provavelmente, eles já são uma civilização muito avançada de muitos anos, né? Sim. Então, naturalmente, como a gente vê na nossa evolução pessoal, né? São as duas asas, né? A da inteligência e da moral. Não dá pra você crescer só uma e ficar com a outra zerado, né? Uma hora você vai ter que crescer as duas, porque é o equilíbrio que você tem que ter. Exatamente. Né? Então, as outras civilizações também, assim como elas crescem tecnologicamente, elas crescem moralmente. Não teria muito vantagem também você sair da sua galáxia lá, não sei quantos milhões de anos-luz, pra vir aqui destruir, sendo que você tem toda a oportunidade de aprender e você eles já vieram com crescimento, né? Tanto tecnológico quanto moral. Os espíritos falam que o crescimento, a evolução intelectual, ela se dá mais rápido. Sim. Que a moral. Mas, para você chegar a ser habitante de um planeta tão evoluído, não tem como a sua moral não ter evoluído ao ponto de você não ter mais essa intenção em relação ao próximo. Tanto é que, olha só, vamos olhar para a tecnologia do planeta Terra hoje, que tá legal em relação ao passado, tá, mas a gente sabe que dá para melhorar bastante. E se já vai ter espírito degradado, então... como é que pode ter uma tecnologia tão avançada e tá com a moral... Exatamente. Igual a nossa ou inferior? Até uma questão filosófica que a gente tem, né? Quando você for parar a pensar, acho que, se não me engano, foi Einstein que falou, né? Na questão que o fim do mundo seria meio que com a criação da bomba atômica e tudo. Então, assim, se você tem uma evolução tecnológica super avançada, mas você tem uma evolução moral super debilitada, acaba que você vai usar a própria tecnologia que você tem para um mau caminho. E isso, às vezes, pode acabar gerando a própria debilitação do planeta em si, né? Então, é algo natural, assim. Por mais que um possa caminhar num passo diferente do outro, não dá para você crescer só intelectualmente e, assim, você tá... Vamos lá, colocar em números, né? Nível 100 de experiência, de tecnologia e nível 0 de moral. Tem uma certa compensação ali. Se fosse o caso, assim, seria algo extremamente caótico. Né? Teriam mundos que seriam extremamente caóticos. E não dá, né? Sempre tem que ter uma evoluçãozinha não faz moral, sentido. Então, a gente não precisa entrar em pânico, ficar com medo dessas questões. E também lembrar que, por exemplo, Brasil tem Ismael, que é um benfeitor que cuida do nosso país. O planeta Terra tem Jesus, que é o espírito crístico que criou o nosso planeta e que protege o nosso planeta. O nosso sistema solar tem um espírito crístico que é mais evoluído ainda do que Jesus e que cuida do nosso sistema solar. E assim por diante. Então, a gente tem que entender que esse tipo de intromissão, principalmente para nos prejudicar, não é permitida dessa forma. E que, na verdade, esse aparecimento é para o nosso bem. Ou seja, eles estão vindo nos ajudar, mas a seu tempo. Ou seja, essa questão de achar que estão abduzindo também corpos pra estudar, pra fazer mal. Estudar o quê? Eles já conhecem, eles já sabem, eles já passaram por isso, sabe? Não tem nada de novo. Então, a gente também não tem que ficar com esse medo de estar sendo abduzido pro mal ou qualquer coisa. Não faz sentido, não bate, né, dentro do que o Espiritismo nos convida a ser uma fé raciocinada com o que a gente estuda de princípios básicos do Espiritismo. Simplesmente não bate. Exatamente. A gente tem que pensar também que essa questão de, vamos colocar assim, extraterrestres estarem visitando a Terra, né? Espíritos de outros planetas visitam a Terra constantemente, né? Existem como a gente leu aqui mesmo, né? Existem espíritos que vêm de outros planetas para cá por questão de precisar fazer uma aprovação, uma prova aqui ou alguma coisa assim. Ou missionários mesmo. Ou missionários, né? Que vêm com missões de já ajudar aqui. Então, assim, não é algo novo, né? De terem espíritos, né? Terem extraterrestres, vamos dizer, aqui, né? A única diferença que a gente tem de hoje em dia é que a gente já está chegando num ponto onde o planeta Terra está passando por uma transformação, né? Então, essa transformação vem com diversos desafios e muitas vezes vem mais missionários justamente para auxiliar nessa transição toda, né? E, assim, essa questão de, a gente vai ser abduzido, os extraterrestres vêm invadir a Terra, não tem necessidade, porque se eles já conseguiram, né, chegar ao ponto de sair, né, já estão livres para poder sondar o universo, a grande probabilidade seja que eles venham mais para
fazer o auxílio para que tenha até mesmo um intercâmbio, do que necessariamente para, não, eu vou acabar com toda a evolução que tá tendo aqui e vamos fazer um negócio novo. Sim. Não tem lógica. A gente vê, por exemplo, a questão dos egípcios, né? Que é uma das raças que foram exiladas de Capela. Eles mostraram que tinham um conhecimento fora do normal para a época. Até hoje, a ciência não consegue explicar como que eles construíram aquelas pirâmides, carregaram aquelas pedras enormes. E lá tem contagens que, se a gente for ver, eles mediram ali a distância da Terra e do Sol, do tempo que a Terra demora para dar a volta em volta do Sol, a Lua em volta da Terra. E a gente fica, nossa, como? Mas foram contribuições que eles deixaram. Sim. Esses espíritos que estão encarnados, vindos de outros planetas, não sabemos se é por nave, como é que é, porque isso também está muito dentro da nossa imaginação, como que isso se dá, mas que vêm de outros planetas encarnados, ou seja, não encarnam aqui, porque encarnando aqui também são extraterrestres como nós, né? Mas estão aqui, no momento terráqueos. Mas se eles vêm de fora, não são daqui e vão voltar ainda encarnados, eles estão vindo também, assim como foi o caso dos capelinos, para nos ajudarem de alguma forma, porque eles já estão mais evoluídos. Mas sempre respeitando o nosso momento de conseguir aceitar isso de uma forma que seja bom, né? Que a gente consiga apreender realmente, porque é que nem Jesus, ele falava por parábolas porque o povo daquela época ainda não estava pronto. Ele não deixou explícito ali muitas questões que o espiritismo é a chave e vai nos deixar, mas deixou falado de alguma forma porque não estava pronto. Poderia ter falado, mas não ia surtir efeito. É a mesma coisa agora. Os extraterrestres, esses nossos irmãos de outros planetas, vão se revelar cada vez mais à medida que eles sentirem que a gente já está pronto. Mas não deixa de ser uma missão também deles e que eles evoluem por estarem nos ajudando. Sim, é algo diplomático. E da mesma maneira que espíritos desencarnados vêm, né, em auxílio aos irmãos que estão aqui, né? Podem ser que venham irmãos encarnados que venham também, assim, sempre é uma questão diplomática mesmo, uma questão de intercâmbio, né, de informações, de conhecimento, e isso tudo vem com o objetivo de ajudar a Terra, ajudar nós a crescer, né, e isso aí acontece desde sempre, né, sempre chega momentos onde houve saltos tecnológicos muito grandes, que geralmente não necessariamente vem como forma de extraterrestre, mas, por exemplo, inspirações, sonhos, né? Quantas epifanias não tiveram, assim, que mudaram o mundo, né? A energia elétrica, a própria bomba atômica revolucionou muita coisa tecnologicamente. Vários dessas pessoas, muitas vezes são intuídas por irmãos que já passaram por outros planetas, que já têm um conhecimento maior de tecnologia, né? Intelectual, e que auxiliam na sociedade humana, né, a se desenvolver. Então, assim, esse auxílio já teve por parte dos encarnados. Agora vamos ver se também vem por parte dos encarnados, talvez, né? E a gente, assim, por exemplo, eles já apareceram para algumas pessoas, nem todo mundo viu. Chegará um momento em que eles vão saber que estamos prontos para uma demonstração, assim, a revelação que ninguém vai poder negar. Essa questão das abduções, a gente não tá também descartando a possibilidade, mas a gente tá mostrando que para o mal é que não é. Né? Não é para prejudicar. Se acontece, tem uma finalidade ali por trás. Qual é? Muita pretensão nossa querer deduzir qual seria. Mas só da gente saber que tem um fundo bom por trás, isso já é o importante. Então, assim, muita calma nessa hora, tranquilidade, lembrar que não estamos sós, que tá tudo sendo ali coordenado, governado e acontecendo no seu tempo de como tem que ser. Exatamente. Todo mundo aqui vai dar as mãos e vai passar por isso junto e eles com certeza, então a gente tá sempre... São nossos irmãos, vamos lembrar disso. Exatamente, a gente tem que sempre lembrar que também a gente tem muito mais gente aí por cima, né? Jesus, toda a espiritualidade amiga tomando conta também. Então, assim, a gente... É um momento também da gente ter que parar e ter um pouco de fé nas pessoas, né? Nas pessoas, nos amigos espirituais, na espiritualidade maior, né? E somos uma grande família, na verdade, todos irmãos. Então, até tentar chamar eles de uma forma, assim, mais próxima, que talvez isso ajude nesse sentimentozinho. Então, ao invés de esse ET aí, esse irmão que tá vindo de outro planeta. Exatamente. Irmãos apareceram no lugar tal. Beleza. É um intercambista, gente. É só uma galera aí que família tá vindo sendo visitar, reunida.
Exatamente. E é isso. Então, ó, se vocês tiverem interesse, deixem aí nos comentários que a gente vem trazer um pouquinho do que a doutrina nos ensina sobre as categorias de mundo, em que categoria está o planeta Terra, aonde vamos chegar, mais ou menos como é em cada um, beleza? E a gente aguarda vocês. Já sabem, né, o dever de casa, like, seguir o canal aqui se vocês ainda não estiverem seguindo, compartilha com os amigos e a gente se vê em breve, se Deus quiser. Até lá!